Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações, fortalecendo, amparando, iluminando a cada um de nós. Que o manto azul de Maria nos cubra nesta noite maravilhosa, aonde viemos em busca de algo, mas cada um de nós vai levar consigo um pouquinho de amor e de paz, para que juntos auxiliemos a espiritualidade a cuidar de nós e do nosso lar. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E que esta paz que sentimos agora, guardemos em nós, no nosso lar e no nosso coração. Hoje, o tema desta noite, muitas casas nos pediram para que a gente falasse sobre o temor da morte. E todos nós temos esse temor. Mas eu vou voltar um pouquinho antes. O que são os espíritos? Somos nós, mesmo nós, que os nossos amores que nos antecederam, e daqui uns dias seremos nós, só espírito e corpo espiritual. Porque na verdade não nos ensinaram isso no passado. Agora, com o Espiritismo vem nos dizer que nós somos três em um: espírito, perispírito, que é o corpo fluídico, e o corpo físico, os três em um só. Habita em nós um espírito, que é o que comanda o perispírito ou o corpo espiritual, que juntos comandam o corpo físico. O corpo físico sem o espírito e a alma, que é o corpo espiritual, nada mais é do que uma massa de carne. Que é, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: o que é o homem sem espírito? O que ele é? Simplesmente uma massa de carne inerte, não tem movimento. Bom, lá na Bíblia escreveram o seguinte: vós sois imagem e semelhança de Deus. Ao invés de nós homens pensarmos assim, que nós somos luz, nós preferimos pensar, quando se falou isso, imagem e semelhança de Deus, que Deus era um homem. E na verdade, o que nós somos, imagem e semelhança de Deus, é o nosso espírito. E Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que é o espírito? É uma centelha de luz saída da mão do Criador.
E como que ela é? Ela é uma luz pelo brilho do rubi e vai se aclareando com o tempo. À medida que nós vamos nos eludificando, isso quer dizer o quê? À medida que nós vamos adquirindo luz, nós vamos aumentando esse espírito, essa forma desse espírito. Mas por que nós temos medo da morte? Por que o temor da morte? Primeiro, pelo princípio da sobrevivência que Deus colocou em cada um de nós e que nós temos medo. O medo, na verdade, esse medo da morte, é amigo da vida. Porque senão, se não tivermos esse medo, a gente se colocaria em lugares e formas perigosas sem dar importância se perderíamos ou não a vida. Por isso a gente tem medo de altura, tem medo de avião, tem medo disso, medo daquilo, mas é o instinto de conservação. É o primeiro motivo do nosso medo. Mas nós, não só nós espíritas, toda a humanidade presente na Terra já passou por mais ou menos 30 encarnações. Os espíritos mais novos que estão aqui na Terra encarnados, eu não vou nem falar dos desencarnados, mas vou falar só dos encarnados, que hoje somos mais ou menos 8 bilhões, de 7 a 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. Todos nós já tivemos no mínimo 30 encarnações. Isso quer dizer o quê? Que já passamos pelas portas da morte 30 vezes e ainda continuamos com medo. Primeiro, por quê? Porque nós intimamente, não são as pessoas, somos nós, íntimo, lá no nosso íntimo, nós fazemos uma pergunta para nós: para onde eu vou? Essa é a grande pergunta. A gente tem vontade de ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É interessante. Eu vou para o céu, mas não quero morrer. Não quero morrer, não. Não quero desencarnar. Porque, na verdade, a morte não existe. Tem uma mensagem aqui, que é a mensagem no capítulo 6, o item 5, que é o advento do Espírito da Verdade. E ele nos diz assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, ó Espiritismo, como outrora a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus grande, o Deus bom, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. A primeira coisa que o Espiritismo veio fazer
foi matar a morte. Porque quem é o Espírito da verdade? Se vocês procurarem no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, eu estou parecendo crente, mas é assim mesmo. Sabe por que eu indico os números? Porque tem pessoas que gravam na mente esses números. E elas vão procurar em casa, lá no Evangelho de João. E se eu não falar aquilo que está lá, aquele cara é mentiroso. Por isso, a importância da gente dizer esse fato. Então ele diz assim, Jesus não escreveu nada, mas João, evangelista, o menino que acompanhava Jesus, o mais novo dos apóstolos, ele começou a ficar junto de Jesus com 16 anos. Começou a seguir Jesus com 16 anos nas suas pregações. E ele escreveu esse evangelho que Jesus falava, e ele diz assim no capítulo 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que o mundo não o conhece porque não o vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita em vós e estará entre vós. O Espírito da verdade é Jesus. Mas por que Kardec, tendo esse trunfo na mão, sabendo que era Jesus, ele não disse que era Jesus? Porque sem dizer que era Jesus, o Espírito da verdade, ele já levou tanta pedrada, que se tivesse dito que era Jesus, teria sido diferente. Talvez o seu trabalho não alcançasse o volume que alcançou. Mas hoje, lendo isso aqui, a gente percebe, quem que disse, vinde a mim todos vós que sofreis? Jesus. Qual é a voz que outrora, no tempo passado, veio dissipar as trevas? Jesus. É ele que está à frente da implantação do Espiritismo no mundo. E nós tivemos a sorte de que o Espiritismo veio para esta nação como pátria do Evangelho. E nós vemos aqui esta infinidade de bondade que o Espiritismo faz por nós, não só através do conhecimento, mas fé sem obra é morta. E o que nós viemos fazer aqui esta noite? Nós viemos receber este manancial de energia que nos é oferecido aqui esta noite. É interessante, ao lado de cada um de vocês e de mim, tem um espírito de luz que nos envolve, que nos ampara, que nos auxilia. Quem é? É um parente? Não. É um espírito de luz que tem faculdades que desconhecemos. Consegue andar no universo pela velocidade do pensamento maior que a velocidade da luz. Moram em outros mundos, mas basta um pedido, basta vir numa reunião como esta, se interessar em vir, e eles cá estão ao nosso lado, porque sabem que estamos nos preparando para uma boa morte. Todos nós partiremos. E ouvindo isso,
Eu faço o evangelho de domingo em casa, às 8 horas da noite, eu moro sozinho. Tenho lá minhas loucuras, que é normal de todos nós. E então, cada um tem a sua. De sábio e louco, todo mundo tem um pouco. E eu faço o evangelho no domingo, e ouvindo isso sobre a boa morte, né? De um outro palestrante, ele falava muito da boa morte, e eu falei assim, mas gozado, né? Quando você usa os pensamentos de razão, você sempre questiona, não é só o bem. Se existe a boa morte, existe a má morte. E aquilo ficou na memória, né? Eu estava fazendo ia começar o evangelho, e falei para um amigo espiritual, eu puxo as cadeiras para quando ele vier, ele senta, não ficar de pé. E comecei o evangelho, antes de começar o evangelho, perguntei para ele, como que é isso, a boa morte? Se existe a boa morte, existe a má morte. Como que é isso? Existe a má morte? Existe, meu filho. Puxa vida! Existe a má morte? Existe. Como que é? Quando você desencarna, porque lá no Evangelho ele falou que a morte não existe. Então a vida depois da morte também não existe. O que existe? A vida após a vida. A vida é uma só. Nós seremos do lado de cá, de lá, o que nós fomos nesta vida. Ninguém se transforma em anjo ou demônio. Seremos nós. Mas o que é a má morte? É quando você morre em combate, odiando, quando você desencarna revoltado, triste, infeliz. Mas todos nós temos socorro. Todos nós. Eu morava na Pauliceia, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu morava na Pauliceia, numa casinha humilde, não era minha, mas aconchegante. E eu fazia o evangelho de domingo. E eu colocava a música, me preparava, e a minha memória, ela é auditiva. Se eu falar alguma coisa com você hoje, eu lembro daqui um ano. Ou se você me falar alguma coisa o ano passado, eu começar a buscar, eu lembro. Mas se eu só ler, eu não lembro muitas vezes. E também, depois da Covid, eu lembro menos ainda. Eu ando esquecido. Mas eu faço o evangelho em voz alta. Ali eu descobri também o porquê. E eu fazia o evangelho, de repente começou a vir um menino no meu evangelho. Ele tinha 11, 12 anos. Um garoto, franzino, bem franzino. Em espírito. Ele não era encarnado. Ele vinha ouvir o evangelho, porque tinha um espírito do lado dele que falava para mim, fale, continue falando, porque ele não sabe ler direito. E ele tinha lá seus 11, 12 anos, então veio uma vez, veio duas, veio três, veio quatro, veio cinco. E naquele tempo eu tinha uma pequena empresa em São Bernardo, e a gente passava por um período difícil, sem trabalho, e as receitas muito baixas, e eu sofria muito por aquilo, porque era o meu ganha-pão. E eu estava aquele dia, ele chegou, ficou do meu lado aqui, eu comecei a fazer o evangelho, e caiu numa parte do evangelho que, paciência. Meu Deus, como ter paciência, né? As contas não têm paciência, né? As contas vencem. Você pagou um aluguel, já está vencendo outro. Já começa a cobrança de outro. Enfim, comecei a ler o evangelho em voz alta. O Luiz aqui do meu lado, ele chamava-se Luiz.
O Luiz aqui do meu lado. Aí nisso comecei a orar e pedir orientação a Jesus. Me orienta, Senhor. Eu não sei o que fazer mais. Nisso, nesses momentos de oração, eu estava de olhos fechados, só do físico. Mas postou-se a sala cresceu, não sei como, não sei porquê, mas longe assim postou-se uma luz muito forte, e no centro da luz tinha a silhueta ou a figura de um homem vestido à moda do Cristo, com uma batina, nós chamamos de batina, ou uma veste bege bem clarinha, não era branca, alva, era um bege bem clarinho. E eu não vi o rosto, mas ele tinha o cordão na cintura e a sandália romana, aquela sandália com tiras enrolada nas pernas. E ele ficou olhando para mim. Eu não vi o rosto, mas sabia que ele estava me olhando. E aí, quando nessas coisas eu desabei, comecei a chorar, o Luiz estava aqui do meu lado. O Luiz correu para trás de mim, ajoelhou no chão atrás de mim, pôs a mãozinha assim e falou: nossa, ele chegou. Quando ele falou isso, veio Jovelina, que é a mentora do centro onde eu trabalho, e a sua equipe veio, levou o Luiz embora. E agora eu vou falar uma palavra que vocês não conhecem, mas aquilo me deixou encafifado. Os mais antigos sabem o que é. Encafifado quer dizer em dúvida, confuso, enfim, fiquei encafifado com aquilo. Caramba, o Luiz foi embora. Mas aí eu fazia umas perguntas para mim mesmo, né? Como que pode, Jesus, uma criança desencarnou, abandonada na Pauliceia, perambulando pelas ruas, e no outro domingo o Luiz não veio? Para aproveitar a chance, eu falei: vou perguntar, né? Um amigo espiritual estava do lado, eu falei assim: olha, como é que é isso? Me explica. Por que o Luiz não veio? Para onde ele foi? E por que ele ficou sem socorro? Porque quem assistiu Ghosts aqui viu. Assistiram o Ghost? Quem assistiu viu que na hora do desencarne postou-se uma luz. Aquilo lá é uma imagem muito pálida do que é a realidade. Porque quando o rapaz, que era o personagem do filme, desencarna, vem a luz para socorrê-lo. Mas quando o malfeitor desencarna, que o vidro caiu e perfurou ele, e ele desencarna, vem as sombras e levam ele embora. E é muito pior do que aquilo. Não é para se assustar, mas você é o que você viveu. Você vai para onde você viveu. O benfeitor vai para os benefícios que ele viveu. Um malfeitor, infelizmente, vai para os malfeitores que ele viveu. Então eu perguntei ao espírito amigo: como é que é isso? Me explica. E ele falou: não devia, mas vou te contar. Esse menino, ele estava andando de bicicleta aqui próximo, já faz um tempo até. E ele caiu da bicicleta, bateu a cabeça no meio-fio e a pancada foi muito forte. E ele, num instante, desencarnou. Quem estava previsto para vir buscar ele? A vozinha dele. A vozinha dele era já um espírito adiantado. E então ela já tinha feito essa proposta de vir socorrê-lo. Só que a hora que ela chegou para socorrê-lo, ele olhou para ela e aconteceu um fato interessante. 3 anos antes, ela desencarnou 3 anos antes dele.
e ele tinha visto ela no caixão. E quando ele viu ela no caixão, ele falou, ela morreu, veio me buscar e deu no pé. Mas a superioridade dela não permitia que nenhum espírito se aproximasse para ou obsediar, ou para judiar, ou para brincar, ou para levar ele para qualquer outro lugar. Ela se fazia invisível para ele, mas o conduzia aos evangelhos que na vila alguns de nós fazíamos. Então vejam o socorro de Deus. Ninguém está sem socorro. Sim, o corpo fica aí na lápide, mas a vida continua. Os nossos queridos, os nossos amores, aí estão tão vivos como nós. E basta uma prece, basta um pedido, e eles vêm em nosso socorro ou vêm nos visitar. Eu trabalhava, quando der a hora você me fala, senão eu vou embora, hein? Sim, senhor. Já está quase. Eu trabalhava numa empresa em São Caetano, né? E eu tinha um amigo, a esposa tinha falecido, e ele andava muito triste. Aí ele sabia que eu era espírita, aí um dia ele se aproximou de mim e falou assim, ó, você que entende dessas coisas, eu sinto tanta saudade dela, tanta saudade, não consegui ter descanso um pouquinho de saudade que eu sinto dela. O que eu faço? Falei, ó, recomendo para vocês também, se quiserem fazer. Se não tem medo de espíritos, tá? Chegando hoje em casa, você tome um banho, passe um perfume, troque de roupa, coloque seu pijama, sente na sua cama e, antes de tudo, converse com Jesus. Não são, a gente tem dúvidas, mas a oração não são palavras, a oração é sentimento. É preciso sentir aquilo que estamos falando com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Então você vai, senta na sua cama, faz um Pai Nosso, conversa com Jesus e pede a Ele, se for permissão dEle, que você possa encontrá-la na espiritualidade. Ou na sua casa, não sei aonde vai ser. E acabou o assunto, ele foi embora. No outro dia, quando ele entrou, a gente chegava mais cedo, né? Trocava de roupa, ficava esperando o sinal bater. Quando ele chegou, ele veio vindo, e quando ele me viu, ele desabou a chorar. Eu estive com ela esta noite. Eu fui num lugar, sentei numa pedra e fiquei olhando a natureza, e de repente ela veio, me abraçou, confortou o meu coração e disse para mim, eu estou tão viva quanto você. Aquilo também me emocionou, porque todos nós temos um amor que já se foi, mas é preciso acreditar no Cristo. Foi o único profeta que voltou, e ele não ressuscitou dos mortos, como dizem muitos, ele se materializou, como existem espíritos que fazem isso hoje. Se vocês quiserem ter uma certeza, leiam o livro A Face Oculta da Medicina. Lá o espírito se materializa. E é interessante, mas Jesus veio dar prova. A grande mensagem do Mestre
não é só os seus ensinamentos. Os seus ensinamentos é para que a gente se prepare, porque existe vida além da vida. E nós veremos isso um dia. Não será mais segredo para nós. É interessante, a vida é menos do que um segundo na eternidade. Por que você fala isso? Porque ontem eu lembro de coisas de quando eu tinha 10 anos e foi tão rápido, já se passaram mais 60 e eu guardo essas lembranças no coração. E quando estivermos do lado de lá, também guardaremos estas lembranças. São essas lembranças que chamarão os nossos amores a nos socorrer. Por quê? Porque a morte não existe. Vemos aí fora, sim, muitos falarem isso, aquilo outro, mas leiam o Livro dos Espíritos, o Evangelho, obras póstumas, leiam o Céu e o Inferno, leiam esses livros de Kardec, para você perceber que realmente a morte não existe. Que todos nós nos encontraremos do lado de lá. Esta é a mensagem de Jesus. Não morreremos nunca. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é para sempre. E se desencarnar hoje e puder vir na reunião daqui a um tempo, o que vocês vão ver? O meu espírito? Não, o meu corpo espiritual, que é igualzinho esse aqui. Exatamente igual. Por isso Jesus dizia que aquele que crer em mim, ainda morto viverá. Que possamos agradecer a Deus esta oportunidade bendita de vir numa casa de caridade como esta, nesta noite. Agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor, porque és nosso amigo, porque sempre comigo o Senhor está a falar, no perfume das flores, na harmonia das cores, no mar que murmura o seu nome a rezar. Escondido, o Senhor está, meu Deus, no reino das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que rola, serena a cantar. Agradeço-te ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. E quando a dor me consome, eu murmuro o seu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, a tapera, o túmulo ou a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho pelo lar que é meu, mas se quer um lar eu tiver, um teto amigo para me abrigar, direi e cantarei. Obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Se Deus existe, alguém
amargo. Deus existe sim, acredite, irmão, em cada ser, em cada coração. Procure Deus no irmão doente, dê-lhe um sorriso, faça-o contente, e você verá todo o céu se abrir e o firmamento para você sorrir. Deus existe sim, acredite, irmão, em cada ser, em cada coração. Obrigado, Senhor, por esta noite contigo. Obrigado, Jesus. E que esta paz que nós sentimos agora, nós levemos conosco durante toda a semana, onde formos, onde estivermos, que estejamos em paz, muita paz a todos, que assim seja, na graça de Deus. Obrigado. E agora nós vamos ficar em silêncio, esperando o atendimento,